A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Que Deus venha estar abençoando o teu dia, que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Que Deus nesse dia possa trazer o entendimento à tua vida, que você possa abrir os teus olhos e abrir os teus ouvidos espirituais para poder receber toda a direção da parte de Deus e que o seu coração seja quebrantado e pronto para trazer um novo conhecimento para dentro de você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, eu quero compartilhar a palavra do Senhor que está no livro de Isaías. Livro de Isaías, no capítulo 1, o verso 18 ao verso 20. Palavra do Senhor, ela nos diz assim: Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha que palavra forte. E muitas vezes a pessoa ouve essa palavra e diz: Deus então é um Deus carrasco. É um Deus que está nos obrigando a seguir Ele e amar Ele. Não, nós não podemos ver essa palavra como uma obrigação, como uma imposição. O Senhor está nos oferecendo aqui a graça. Ele está nos convidando à graça. O Senhor, Ele deixou essa palavra ao profeta Isaías. Profeta Isaías, nós chamamos ele de profeta messiânico. Por quê? Porque ele fala muito sobre a vinda de Cristo. Ele é um profeta que estava fazendo profecias futuras, tá? Profecias para o futuro, que é o tempo a qual Jesus viria. E ele está convidando o povo a entrar debaixo dessa graça. Aquele que recebe a Cristo, que recebe o sacrifício do Senhor Jesus, que entende o que ele fez lá naquela cruz do Calvário, tá? Aquele que entende verdadeiramente, ele começa a se converter, ele começa a mudar a vida. Sabe por que a gente diz conversão? Porque antes era de um jeito, e agora que entendeu a palavra de Deus, que recebeu a Cristo no teu coração, você começa a mudar a tua situação. Aí a gente fala, mas receber a Cristo, eu já recebi a Cristo, eu já tenho Cristo dentro de mim. Olha, todos nós temos Cristo dentro de nós, numa maneira, numa concepção diferenciada. O que eu estou dizendo de receber a Cristo é como a palavra do Senhor, ela nos diz. Porque no livro de João, ele nos diz que nós precisamos receber ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, a todo instante, nos novos mandamentos, ali ele vai falar: aquele que recebe a mim, recebe ao Pai. Entende? Muitas pessoas conhecem Deus, né? Ou seja, tem Deus, né? Sabe que existe um Deus, sabe que existiu a Cristo, que Jesus veio nessa terra, mas nem todos recebem. E nós sabemos que temos Jesus em nossa vida quando temos mudança, quando realmente nós nos convertemos. Não é converter de religião, porque hoje ser cristão é moda. Todos dizem que é cristão, todos dizem que são evangélicos. Evangélico, eu falo porque ser evangélico não é uma religião, é seguir o evangelho de Cristo. Então, ou seja, aquele que segue o evangelho, ele é um evangélico. Aquele que serve o evangelho do Senhor é um verdadeiro cristão. Não é religião. Nós não estamos aqui falando de seguir uma religião,
A religião é uma base de fé. Então nós precisamos ter uma religião, que é uma base de fé. E a nossa religião é o cristianismo. Ou seja, é essa verdadeira religião que nós precisamos seguir. No livro de Isaías também está dizendo o que é a verdadeira religião. Se não é cuidar dos órfãos e das viúvas. Aqui no verso 16 e 17 também vai nos falar sobre isso. Só que hoje em dia as pessoas, independente de uma religião, elas estão religiosas demais, tá? Elas esqueceram da palavra, elas esqueceram da intimidade com Cristo, elas esqueceram de viver a palavra, de amar o próximo como a si mesmo. Elas esqueceram de viver o princípio fundamental da palavra de Deus. E isso torna a pessoa uma pessoa religiosa, independente da religião, da denominação, da congregação, do templo que seja, independente de tudo isso, a pessoa se torna religiosa demais da conta, sem entender os princípios. Sabe? Nós precisamos aprender a viver o verdadeiro cristianismo, que é seguir a Cristo, que é viver com Cristo, que é tomar a cruz e subir ao monte para morrer com Cristo, independente da sua religião, tá? Religião é uma base de fé. Convencer você do pecado não sou eu, não é pastores, não é padres, tá? Não são anciões. Quem te convence do teu erro e do teu pecado é o Espírito Santo. É Ele que vai te convencer. Nós somos mensageiros de Deus, sacerdotes, embaixadores de Cristo, para levar a palavra, pregadores da palavra, que vamos ministrar a verdade. Mas você recebe ela se você tiver o coração quebrantado. Aqui ele está dizendo isso aqui para nós. Vinde, ele está dizendo, vem. Vem então você, o Senhor é que está falando, vem você que está cheio de pecado. Palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ele também nos diz, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz também, eu vim para aqueles que estão doentes. Então o Senhor, ele todo o tempo, ele está convidando para viver nessa graça. Tá? Religião, ela pode te levar aos céus até Cristo, ou ela pode te matar. Matar a tua fé, matar a tua espiritualidade, matar o teu tempo com Cristo, tá? Porque olha, quem levou Jesus até aquela cruz do Calvário foi os religiosos, foi fariseus religiosos. Então foi um povo que se dizia cristão, né? Que naquele tempo ainda não era cristão, mas os messiânicos, aqueles que acreditavam que o Messias viria, mas quando o Messias veio, eles não os enxergaram. Aqueles que conheciam o Deus Abba, mas não viviam uma intimidade com ele, eles viviam na religião, na dureza do coração. Jesus, ele veio para os corações quebrantados, e ele diz, eu vim para os pecadores. Então, amado, se você se enxerga assim, eu sou pecador, eu estou cheio de pecado, e acha até que Jesus não está olhando para você, eu quero te dizer, Jesus, ele veio para ti, ele veio para você. Você não está aqui para ser julgado por ninguém, não importa se você roubou, se você assassinou, se você prostituiu, se você se embriagou, não importa. O Senhor Jesus, ele veio para você, ele veio para ti limpar, para te purificar, para te renovar. Ele diz, olha só, não importa se os seus pecados, eles são como escarlata, tá? Não importa se você tem o pecado ainda mais vermelho que o carmesim, não importa como você está. Ele diz, tudo isso vai se tornar branco como a neve, se você me aceitar. Se você quiser e você obedecer.
Aí a palavra diz, se você quiser e obedecer, você vai comer o bem desta terra, que é o pão da vida. Você vai comer o melhor que Deus vai te dar. O Senhor Jesus é o pão da vida, Ele é o pão que te alimenta. Então você vai comer dele, deste bem, o bem desta terra, o bem que é produzido aqui. O Senhor tem tudo para te dar de bom: saúde, paz, longanimidade, os dons do Espírito, prosperidade, abundância. O Senhor tem tudo para te dar: a cura, a libertação, o poder, a salvação. O Senhor tem tudo para te dar, mas você precisa receber Ele na tua vida. Aí ele diz, mas se você recusar isso, aqueles que recusam, que são desobedientes, rebeldes ao que o Senhor está falando, esse vai ser devorado à espada. Não é porque eu quero, não. O Senhor está dizendo, não é porque eu quero que todos se salvem. Livro de Eclesiastes, ele está dizendo, eu quero que todos se salvem, não quero que nenhum se perca. Jesus, ele está demorando vir, mas por quê? Pela graça e misericórdia, porque ele não quer que nenhum se perca. Então o Senhor, ele está dando um alerta. Por quê? Porque aqueles que não vivem sobre a vontade de Deus, ele já vive sobre a vontade do inimigo. E aí, o livro de Apocalipse diz que o maligno será lançado ao fogo de chamas eterna, e junto com ele, os seus seguidores, todos aqueles que praticam a iniquidade, que andam sobre a desobediência e rebeldia. Esses vão junto com ele. Então, se você não está seguindo a Cristo, se você está sendo desobediente, rebelde, então é com eles. É com ele que você vai. É com o maligno, não é com Cristo. E não porque Cristo está te punindo, não porque Cristo está te rejeitando. Ele não rejeita ninguém. Porque o Senhor diz, todos aqueles que chegarem diante dele, nenhum será rejeitado, nenhum será lançado fora. O Senhor está pronto a perdoar os teus pecados, ele está de braços abertos, como diz nas cartas de João. O Senhor, ele está de braços abertos te esperando. Ele só quer que você se arrependa verdadeiramente. Saia da religiosidade, mude. Sabe, o Senhor, ele está dizendo que quando você receber Cristo, você tem que passar por mudanças. Mudanças. Porque lá em 2 Coríntios 5,17, ele vai nos dizer assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, você precisa viver o novo de Deus. Então agora ele está falando, você é nova criatura. Por que nova criatura? Porque olha só, lá no livro de Gênesis, vamos lá. Livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, diz, e criou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou. Então o Senhor, ele é o Criador. E se o Senhor é o Criador, então nós somos a criatura. O Senhor criou cada um de nós. Ele criou as criaturas. Então nós somos criaturas de Deus, tá? Mas quando recebemos a Cristo em nossa vida, nós vamos viver uma nova vida com Cristo. Vamos ser agora nova criatura em Cristo Jesus. E se vamos ser as novas criaturas em Cristo Jesus, nós precisamos mudar, tá? Porque aqui no livro de João 1,12, ele diz, mas todos quantos o receberam, aquele que recebeu a Cristo, tá? Aqueles que o recebem. E receber a Cristo não é dizer eu recebo Jesus. É você receber mesmo. Você entender o que é receber a Cristo. Entender o sacrifício dele. Receber o sangue derramado dele. Receber a vida que ele está te oferecendo. É você trocar a tua vida pela vida de Cristo. Tá? É uma troca que você vai fazer. Você vai entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e você vai receber a vida de cristão dentro de você. O direito da vida eterna. Ele está dizendo, mas todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder. Olha só, quando você recebe o Senhor Jesus na sua vida, o Senhor te dá o poder, ou seja, uma autoridade no mundo espiritual, de serem feitos, ou seja, de ser passado por uma transformação para ser feito filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas, novas criaturas em Cristo Jesus. Primeiro, nós somos criaturas de Deus. Quando recebemos a Cristo, nós agora vamos ser novas criaturas em Cristo Jesus, feitos, tá? Feitos, nós vamos receber poder e autoridade para sermos feitos, transformados em filhos de Deus, aos que creem no seu nome, porque o Senhor diz que tudo que pedir no meu nome será feito. Tudo que creres com fé, pedindo, receberá. O Senhor diz que nós passaremos por transformações. Aqui Ele está dizendo, agora você vai receber. Você recebeu a minha vida, você recebeu o meu sacrifício, você entendeu o meu sacrifício que eu fiz por você, que agora você já não é mais uma simples criatura? Você entendeu que o que eu fiz lá foi para que você fosse aqui na terra, meu representante? O Senhor Jesus está te dizendo. Você entendeu? Então agora eu te dou poder, autoridade para pisar na cabeça do inimigo. Eu te dou poder e autoridade para expulsar todo o mal. Eu te dou uma pequena fé, como um grãozinho de mostarda, para que você alimente ela todo dia, para que você possa dizer a esse monte, passa daqui e acolá, para que você possa expulsar os demônios e para que você possa impor as mãos e ser curado e fazer com que outras pessoas sejam curadas por meu nome, através do meu nome, se assim crerem no meu nome. É através de Cristo. Cristo quer agir agora através dessa criatura, dessa nova criatura, para que todo esse processo agora, a qual você recebeu o poder para passar por esse poder, porque sem Jesus você não chega até Deus, porque aquele que recebe Jesus recebe Deus. Então, ou seja, não há outro intermédio para chegar ao Pai se não for passar por Ele. Ninguém vai até o Pai se não passar pelo Filho. Então, primeiramente, entregar a vida ao Filho, tá? É receber o sacrifício dele, é andar com o Senhor, é tomar a cruz de Cristo e seguir para o monte. Não é só dizer, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu tenho a religião tal, eu tenho Jesus na minha vida, eu desde que eu nasci eu tenho Cristo em mim. Você tem mesmo? Você tomou a cruz com Cristo? Você agora aceitou, então, subir ao monte, ser apedrejado, humilhado, ser maltratado por amor ao nome dele? Porque ele diz, no mundo tereis aflições. Serás perseguido por amor a mim. Olha a vida dos discípulos. Será que eles passaram uma vida luxuosa porque eram cristãos? Não passaram. Eles passaram as pelejas que tiveram que passar por amor a Cristo. E o fim deles foram esquartejados, pendurados de cabeça para baixo, crucificados, cabeça decepada. Foram apedrejados, foram prisioneiros, viveram em prisões, viveram em cavernas, escondidos, foi jogado em óleo quente, foi comidos por leões. São seguidores de Cristo, são servos do Senhor, mas hoje eles têm ali o direito de ser chamado filho. Eles ganharam o direito da vida eterna. Eles ganharam o direito de ser julgado no tribunal do Senhor. Eles ganharam a defesa do melhor advogado, que é Cristo. E o melhor juiz, que é justo e reto, que é nosso Deus. Mas se você não escolhe a tomar a cruz, a seguir com Cristo, e for rebelde, então você vai ser devorado pela espada. E ser devorado pela espada é viver de uma maneira diferenciada. Sabe, o Senhor diz, que galardão você tem se
forem maltratados pelas suas ações. Se você foi caluniado porque você fez algo errado, então é merecido. Mas se você foi maltratado porque você seguia Cristo, porque você pregava a verdade, então glorifique a Deus, porque as pessoas não estão rejeitando você, as pessoas estão rejeitando a Cristo, estão rejeitando a Deus que está na tua vida, estão rejeitando a verdade que está dentro de si. Não se entristeça com isso, não abaixa a tua cabeça, continua fazendo o que Deus está mandando você fazer. Você escolheu a melhor parte, você escolheu viver uma intimidade com Cristo, é isso que o Senhor quer. O Senhor disse: agora você tem que viver uma nova vida com Cristo, ser uma nova criatura. E não adianta você falar, mas eu sou Cristo, mas e isso aí não vai me levar para o céu. O que vai te levar para o céu? As suas atitudes. Se você diz que aceitou a Cristo, mudou de religião para dizer que é cristão, não adianta isso, é a sua atitude que vai dizer quem você é. A palavra do Senhor diz: você reconhece o fruto pela árvore. Ou melhor, você reconhece a árvore pelo fruto. Que fruto que essa árvore está dando? Se você ainda continua se embriagando, você é cristão, mas você continua se embriagando, se prostituindo, vivendo na pornografia, vivendo na idolatria. Se você ainda continua fazendo maldade, continua com a boca impura, só xingando, maldizendo, lançando maldições, trapaceando, roubando. Se as suas atitudes estão fora do princípio de Deus, então, amados, sinto muito, mas você não é um cristão. Você é um religioso. Você tem apenas uma religião. Você precisa meditar na palavra, conhecer a palavra. Não adianta dizer que é um cristão se você não pega a Bíblia para ler. Se você é apenas um domingueiro, você vai para a igreja e na hora que acabou a sua leitura, acabou o seu dia de uma missa, ou então de um culto, ou de uma oração, que seja, você volta para a tua casa, põe a Bíblia lá no cantinho, no Salmos 23 ou no Salmos 91 e pronto. Você não sabe nem o que quer dizer. Você tem você já memorizou aquele salmo, já memorizou aquela leitura, mas você não sabe nem o que quer dizer. A palavra do Senhor nos diz que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. É você ter a revelação do Espírito Santo na palavra. É você viver a palavra. O que aquelas palavras significam. Tem tantas pessoas que pegam aí e oram tantas orações repetidamente, várias vezes, mas não sabe nem o que quer dizer. Não sabe nem o que está falando. Não tem significado para ela. Isso é religiosidade, amados. Você precisa ter revelação do Espírito, saber entender o que significa cada palavra. Você sabe ler orar um Pai Nosso, mas você não sabe o que esse Pai Nosso está dizendo. É uma oração, mas e aí? Em que sentido que você usa essa oração? O que você sente? Você sente a presença de Deus? Olha, viver, ser uma nova criatura em Cristo Jesus é ter intimidade com o Senhor, é ter intimidade com o Espírito Santo, é depender do Senhor, é viver esses princípios da palavra, é viver uma nova vida, uma nova conversão, é ter o verdadeiro convertimento. Amados, independente da sua religião, você precisa se converter a Cristo verdadeiramente, converter à vontade dele. Não é essa sua religião, não é essa sua igreja que vai te levar para o céu, não. É a sua atitude para com Deus, porque ele nos diz que nós receberemos o galardão segundo as nossas obras. Nós seremos julgados segundo as nossas obras. Então, é a nossa atitude. Deus não vai salvar uma igreja por completo por causa de um, não. Ele vai julgar um por um. As minhas atitudes é que vai me salvar ou vai me condenar. Não é as atitudes do meu pastor, não é a atitude da minha igreja, é a minha atitude. Então, eu quero que nesse dia você se examine a tua consciência, examine as tuas atitudes.
e se converta. Peça o Espírito Santo para te dar direção, para você receber Jesus verdadeiramente na tua vida e ser convertido, converter aos princípios da palavra, passar pelo processo da transformação. É fácil? Não, não é. Mas é uma escolha sua, escolher viver a verdade. Independente se a pessoa vai gostar disso, da sua atitude, da sua decisão ou não. Agrade ao Senhor. É um processo de transformação. Você não se liberta de uma hora para outra, você entra no processo, mas você precisa estar no processo. Você precisa, tenha paciência. Peça ajuda se for preciso, mas tome uma atitude na tua vida. Não viva mais como está. Se você recebeu a Cristo, entendeu a Cristo e entendeu essa palavra que você precisa ser nova criatura, mas ainda tem erro, tem pecado na tua vida, mas você não deseja isso, você não quer mais isso, você está se esforçando para abandonar isso, então busque a ajuda da sua liderança para você conseguir sair desse problema, sair dessa amarração do pecado, para ser totalmente liberto. Mas não enfrente isso sozinho. Agora, se você entendeu tudo isso, enxergou que você está indo lá no erro e você não quer mudança, então, amado, sinto muito. Você está contra a palavra e você já sabe o seu fim também. Então, faça a tua escolha, mas escolha viver o melhor. Não viva as consequências da desobediência. Viva as consequências da obediência com Cristo Jesus. É seguir a Cristo, é viver com Cristo. Será que as suas atitudes estão te levando à salvação? Será que as suas atitudes realmente estão te levando até o Senhor? Viva isso. Viva esses momentos de salvação. Seja o verdadeiro cristão. Analise os seus frutos para você identificar que tipo de árvore que você é. Qual a árvore que você é? Medite nessa palavra, reflita nessa palavra, dependa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha te trazer o discernimento dessa palavra, que o Espírito Santo venha te convencer do erro, do pecado, e que ele venha te dar um coração quebrantado, arrependido. Se prontifique a se arrepender, tá? Se prontifique a pedir o perdão, e o Senhor está pronto, de braços abertos para te receber, para te perdoar, para te amar, para te dar uma nova vida em Cristo. Viva a nova vida que Deus tem para você. Viva essa vida com o Senhor. Amém? Que o Senhor possa continuar ministrando em teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Deus é contigo. Jesus te ama e eu também te amo. Amém?